A maior coleção de escritores indígenas aberta ao público em São Paulo tem acesso gratuito e está disponível no Instituto Moreira Salles durante a exposição Xingu Contatos, que vai até o dia 9 de abril. O acervo temporário conta com 111 títulos de autores indígenas. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Márcia Licá, coordenadora de conteúdo da Associação Vagalume. Oi, Márcia, bom dia, seja bem-vinda. Oi, bom dia a todos os ouvintes. Muito prazer estar aqui. E Obrigada pelo Márcia, convite. a gente que agradece. E Márcia, antes da gente falar exatamente da exposição, queria que você falasse sobre a Associação Vagalume, né, para o povo conhecer. Não é isso? Eu queria que você contasse. Já foi criada há mais de 20 anos, né? É isso? Isso, a gente vai fazer 21 anos aí, estamos atingindo a maioridade agora, 21 anos. É uma organização social, né, de interesse público. A gente atua na região norte, na região da Amazônia, que são os estados da Amazônia, mais a Amazônia Legal brasileira. A gente atua em 22 municípios, 9 estados que compõem a Amazônia e a Amazônia Legal, e a gente está em 89 comunidades, né? E o nosso trabalho nessas comunidades é um trabalho de educação e valorização da cultura local. Então, a gente tem uma rede de 89 bibliotecas comunitárias, que a gente faz um trabalho de infraestrutura, né, dessas bibliotecas, que é compor ali uma biblioteca junto com a comunidade, com acervo, enfim, e também um trabalho de formação de mediadores de leitura, que é para exatamente esses livros saírem das prateleiras e estarem nas mãos das crianças e dos jovens da comunidade. E, além Legal. disso, a gente tem um trabalho também de valorização das histórias locais, né, dessas comunidades, porque a gente está na região norte e é muito importante valorizar esses saberes. Sem dúvida alguma. Falando em valorização desses saberes, Márcia, essa exposição também é uma oportunidade, né, para a sociedade refletir sobre a história, a realidade, inclusive, atual, né, dos povos indígenas do Brasil, especialmente diante desse crime do qual o povo Yanomami é vítima hoje. É muito importante essa reflexão, é uma oportunidade, não é mesmo? Sim, é uma super oportunidade. O Instituto Moreira Salles está com um espaço incrível, que é a exposição Xingu Contatos. E aí eu acho que para ampliar um pouco esse olhar, né, sobre os povos indígenas, a gente fala no plural do Brasil, a gente exatamente, junto com a Vagalume, o Instituto criou esse espaço, idealizou esse espaço, que é um espaço interativo, que traz obras de vários povos indígenas. É muito importante a gente saber que no Brasil são diversos, né, línguas diversas, e uma literatura também muito diversa, que vem da oralidade, mas que também que cada povo tem a sua especificidade que a gente fala. Então está super rico, muitos autores e autoras. É um espaço que tem como foco, tem muita literatura escrita para jovem, para criança, mas também a gente tem um acervo também informativo, de fotografia, está bem interessante. Exato. E aí vocês, como você falou, né, tem um acervo infanto-juvenil, tem ainda acervo fotos, livros, né? Quer dizer, quem também gosta muito de fotografia vai também ter oportunidade, né, de ver essas imagens. Exatamente, foi uma curadoria muito especial, né, que a gente, inclusive, fez em parceria com a Julie Dorrico, que é uma pesquisadora indígena do povo Macuxi, do território de Roraima. Ela nos apoiou nessa curadoria, e daí tem mais os livros que a Vagalume envia para as comunidades que a gente trabalha, que muitas são indígenas, e alguns livros que foi a própria indicação do Instituto. Então, a gente tem, no acervo mais dedicado às crianças e jovens, a gente tem escritores, né, como Daniel Munduruku, Cristino Apchana, o Iguarei Amã, a Eliane Potiguara, o Olívio Gecupê, a Márcia Cambeba, o Edson Caiapó, Cacá Verá, o Ailton Krenak e a própria Julie. Então, estou citando alguns nomes só para o público ficar aí super interessado de ir. Exato. Agora, como você falou, né, são muitas, né, as etnias, as pessoas não têm ideia, pensar povo indígena tudo um só. Então, justamente essa diversidade, né, de povos, de territórios, né, de línguas, a gente vai ter a oportunidade
de conhecer, né? Quer dizer, e parece até que tem cordel também no meio, é isso? Eu estou vendo aqui as Então, é informações. muito interessante quando a gente pensa na literatura indígena, né? A gente pensa que é só um gênero, né? Ah, a literatura indígena vai falar só de mito, enfim. Claro, a literatura indígena, ela vem muito da oralidade, então das histórias orais. Porém, dentro da literatura indígena, dentro dessa especificidade, a gente tem autores que vão escrever em formato de cordel, que vão escrever crônicas, poesias, até contos fantásticos, né, que é um gênero super novo aí, que os jovens gostam bastante. Então, assim, é bem amplo, e aí a gente tem que pensar também que é isso, são muitos povos, são mais de 200 línguas, tem livros também bilíngue, e aí essa literatura é composta exatamente dessa diversidade. Livros ilustrados, que a gente fala, né, com as ilustrações lindíssimas que encantam os jovens, as crianças. Enfim, é muito rico, gente. Eu sugiro assim que vá com as crianças, com os jovens, os pesquisadores, os professores. Vocês se dediquem um tempo para ir lá, sentar lá e conhecer esse acervo que está incrível. Nossa, você falou uma coisa muito importante, né? A gente tem muitos ouvintes professores aqui, Márcia. Seria bárbaro, né? Se esses professores, professoras levassem seus alunos até o Instituto Moreira Salles. O pessoal que está mais próximo aqui da capital, obviamente, né? Porque quem está em outras partes do Brasil é difícil. Mas justamente essa é uma exposição onde as pessoas deverão ter contato e aqueles que estão distantes eles podem, inclusive, também comprar esses livros, né? Quer dizer, se não tem condições de ir até o Instituto Moreira Salles, dá para comprar. A gente tem, assim, um acesso, à Associação Vagalume também tem um site, eu já estou falando isso já antes do final, porque Uhum. realmente a gente fica, né, de uma forma tão curiosa para conhecer que dá vontade de comprar, né, os livros. Então, esse acervo que está lá no Instituto é um acervo gratuito, né? Essa é a ideia do público ter realmente esse contato e conhecer essa diversidade, e depois poder procurar nas bibliotecas públicas, na própria biblioteca da escola, porque são livros que são referências. A gente tentou buscar ali no mercado editorial, principalmente com foco na literatura indígena, o que é referência. Eu já vou divulgar o site da Vagalume para vocês conhecerem mais, então vagalume.org.br, o Instagram para vocês seguirem a gente é Vagalume Amazônia, então sigam a gente no Instagram e vocês vão encontrar essas obras nas livrarias que tem, mas tem também livrarias específicas, né? Tem uma livraria que inclusive é uma livraria toda com foco em acervo indígena, que ela é virtual, quem fundou ela, o padrinho dela é o próprio o próprio Daniel Munduruku, desculpa. Daniel Munduruku é uma grande liderança da literatura indígena, que é a livraria Manacá. É isso, Livraria Manacá. Inclusive, vocês vão fazer uma busca e vão encontrar. Esses livros a gente buscou comprar direto nessa livraria, porque ela exatamente valoriza a produção literária indígena. Pronto, aqui a gente já anotou tudo, vagalume.org.br, Vagalume Amazônia no Instagram e a livraria virtual Manacá, né, do nosso querido Daniel Isso. Munduruku, que idealizou. Falando em Daniel Munduruku, Márcia, ele foi um marco, né, desse movimento de literatura indígena, não é isso? Exatamente. O Daniel Munduruku é um escritor muito importante, principalmente quando a gente pensa nas obras para crianças e para jovens. A gente tem que pensar que as histórias indígenas, elas são muito antigas, né, que vêm da oralidade. Porém, essa questão da história, essa escrita, né, nos livros literários, ela é nova, né? Vamos pensar na década de 90, das primeiras obras publicadas foi do escritor Daniel Munduruku, em 97, que é Histórias de Índio, que é o título, e que foi um marco, assim. E aí, a partir daí, já foram escritas várias, e o Daniel é esse escritor que puxa, né? Que puxou, e é importante sempre citá-lo. E aí, ele já escreveu mais de 50 obras. Exato. E vai ter também curtas-metragens, tem, né? Tá rolando aí alguns curtas, né? Tem sim. O Instituto Moreira Salles se preocupa muito com essa questão da acessibilidade. Isso é muito importante. E lá é um espaço interativo, então tem jogos que traz a questão da referência da língua indígena, tem toda uma parte lá de jogo, e tem também alguns curtas-metragens que trazem esse enfoque da literatura,
que tem esse recurso de acessibilidade em áudio e visual também, né, para todos terem acesso, todos e todas. E eu acho que é importante também enfatizar que os mediadores que estão nesse espaço, 3 dessas pessoas também são indígenas, né, de povos diferentes, e que também é uma oportunidade, né, essa nossa presença indígena nos espaços é muito importante. Então, realmente está super incrível. E é incrível também, Márcia, quando a gente anda pelas ruas de São Paulo e vê ali na empena, né, dos prédios, por exemplo, naquele paredão, né, que geralmente não tinha nada, a gente vê uma obra, né, linda, uma pintura, né, de indígenas. Eu queria que você falasse também da importância. Eu sei que vai ter também alguma coisa para a gente ver nesse sentido aí, né? Sim, a gente tem os livros, né, falando do ponto de vista da literatura, eles são ilustrados, grande parte deles. Então, a gente tem que pensar que parte da estética, né, a estética para o povo indígena é muito importante. Então, os povos dão muita importância para essa parte estética, para as pinturas, para os grafismos, tem todo um simbolismo, um significado. Quando vocês abrirem os livros, eu sugiro que vocês olhem para as ilustrações, né? Tem alguns ilustradores indígenas também, o mercado editorial está olhando para isso, a gente tem que investir mais nessa parte, mas tem algumas parcerias importantes, né? Vou até citar o Maurício Negro, por exemplo, é um ilustrador que tem um respeito para a ilustração das histórias indígenas e, enfim, essa é uma parte importante também do acervo e é uma parte que a gente não pode deixar de citar, né? Que são os grafismos, né, as pinturas, tudo isso faz parte da tradição e cultura dos nossos povos. Exato. E, Márcia, você se identifica como mulher afro-indígena, né? Eu queria que você falasse a partir, né, da sua própria identidade, como é que você está vendo toda essa tragédia que está acontecendo ali com o povo Yanomami, aquelas crianças, aqueles adultos, enfim, seres humanos. A gente teve notícia de mais uma criança morta, né, indígena Yanomami. Como você está vendo tudo isso? O que você podia falar, hein, Márcia? Eu sempre falo que eu sou afro-indígena porque é isso, eu sou do povo, né, descendência do povo Canela, do Maranhão, de parte de mãe, minha avó, e meu pai é um homem negro do Piauí, então me defino como afro-indígena, né? Já dizia Bell Hooks que a gente tem que, aqui no Brasil, eu penso muito nela como escritora e referência, que a gente tem que se reencontrar nessas duas matrizes, né? Indígenas e negras. E eu fico muito triste, assim, com toda essa questão que está acontecendo com os meus parentes Yanomami, assim. E eu espero muito que a gente dê um salto para além dessas imagens que a gente está vendo na TV, que isso possa, de fato, essa comunicação possa potencializar mudanças significativas, que o povo Yanomami possa ficar forte e que eles possam continuar a linda história de luta, de resistência que eles sempre tiveram nesse país. Então, a gente está vivendo um momento difícil, né? Para todos os parentes indígenas é muito difícil ver as imagens que a gente está vendo, mas eu espero que isso possa ser revertido em breve. Eu tenho esperança de que vai ser um povo que, como sempre, vai resistir e vai continuar no seu território e com a sua força e com a sua cultura. Tá certo, Márcia, a gente agradece demais aqui a sua participação. Vou dar, inclusive, o serviço agora para quem está em São Paulo, Instituto Moreira Salles, fica na Avenida Paulista, 2424. É fácil. E é pertinho ali já da Consolação, tá, gente? A entrada é gratuita, funciona de terça, domingo e feriados, exceto segundas, das 10 às 10 da manhã às 8 da noite. Então, de terça a domingo e feriados, das 10 da manhã às 8 da noite. E temos aí todos os sites, eu vou colocar, assim que a gente se despedir, viu, Márcia? Eu vou colocar já nos chats todos aqueles links, né, para quem não está em São Paulo e quer adquirir os livros, né, enfim, com essa temática indígena, vai estar à disposição. Márcia, muitíssimo obrigada aqui pela tua participação, forte abraço para você, viu, minha querida? Obrigada a vocês, forte abraço. Vamos lá visitar o espaço, gente. Bom dia. Com certeza. Bom dia. Falamos aqui com a Márcia Licá, coordenadora de conteúdo da Associação Vagalume. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.